Bom dia, queridos alunos do sétimo ano, aqui é o professor Silva, estamos dando início à nossa aula de produção de texto. Bom, antes de poder dar continuidade, quero recapitular com vocês o que nós vimos na aula anterior sobre conotação e denotação. Então, conotação ou expressão empregada em um texto que apresenta sua maioria um sentido dicionarizado ou literal que está sendo transmitido o sentido denotativo, por isso recebe o nome de denotação. Então, a questão denotativa é o sentido preso à gramática, ao dicionário, denotação. Já a situação conotativa, ela gera o índice de possibilidades ou de condução de propostas em que há vários tipos de opções para você tentar desenrolar o segmento da mensagem transmitida. Então, podemos usar o sentido figurado das palavras, com duplo sentido ou mais sentidos. Então, enquanto denotação está preso à gramática, ao dicionário, ela tem uma regra a ser seguida, ou seja, as palavras verdadeiras com veracidade. A conotação ela tem uma infinidade, uma pluralidade de informações em sentidos duplos e aí sucessivamente. Então, vale a pena recapitular isso, pois estaremos finalizando hoje esse assunto de conotação e denotação. Para ficar mais claro para vocês, na aula passada tivemos nossa primeira introdução, que foi o que eu acabei de falar para vocês, e vale a pena relembrar do que vem a ser conotação e denotação. Vamos relembrar. Abre aspas. Quando uma palavra, vamos seguir aqui, uma palavra ou expressão empregada em um texto apresenta em sua maioria um sentido dicionarizado ou literal, verdadeiro, real, ela está no sentido denotativo. Fecha aspas. Então, eu dei ênfase nisso aqui porque muitas das vezes as palavras elas surgem com um efeito não literal, aí passa a ser uma frase irreal, né? Já quando a palavra apresenta diferentes possibilidades do contexto, uso, ela está sendo empregada no sentido conotativo. Então, quando ela tem várias possibilidades no contexto do uso da fala, ou ao mesmo da escrita, ela é empregada no sentido conotativo, figurado. Então, ela não tem uma literalidade, não é real, nem está dicionarizada. Ela está figurativa, em duplo sentido. Então, isso é o resumo, o sinopse do que vem a ser denotação, que eu dei destaque aqui, e conotativo, que eu dei o destaque aqui embaixo. Bom, na aula de hoje, no uso da linguagem conotativa e denotativa, temos um tipo de expressão muito comum chamadas de expressões idiomáticas. Não é de países, não é expressões culturalizadas de outro idioma para cá. Vamos conhecer um pouquinho do que vem a ser. As expressões idiomáticas são as expressões que não podem ser interpretadas de forma literal, ou seja, de forma verdadeira. O sentido que ela assume depende do contexto em que são utilizadas. Então, ela não tem uma forma verídica do que vem a ser aquele tipo de comunicação. Ela é usada de duplo sentido, por isso que há conotação nas expressões idiomáticas. Vocês vão ver mais à frente determinados tipos de expressões, logo em seguida, em que vai dar uma ênfase melhor do que vem a ser as expressões idiomáticas, mas que a gente comumente usa no nosso dia a dia e às vezes não sabemos o significado da classe gramatical do que estamos aprendendo ou falando. Muitas das vezes, e aí pelo hábito, pela força das expressões das pessoas mais antigas, vai acabar gerando esse tipo de desconforto. Então, percebam que vocês podem ver esse tipo de expressão mudando cordialmente. Por exemplo, isso aí é uma casca de banana. Essa expressão casca de banana é uma expressão idiomática, porque a casca de banana é o quê? Escorregadia. Então, cabe salientar isso que essa expressão é dizendo, tem cuidado, você pode cair aí e escorregar. É uma pegadinha. Então, isso é uma expressão idiomática. É um ditado popular expressivo que a gente usa no nosso dia a dia e que vem com duplo sentido, ela não é literal. Embora por trás do significado dela, ele tenha um significado importante. Vamos conhecer.
Bom, temos aqui alguns exemplos de expressões idiomáticas. Vamos lá. A primeira. Engolir sapo significa que a pessoa precisa se calar diante de algumas situações. Então, a expressão engolir sapo, ela é a expressão idiomática, pois ela significa que a pessoa precisa se calar diante de algumas situações. Com uma pulga atrás da orelha, significa que a pessoa está incomodada. Pisar em ovos significa fazer algo com muito cuidado. E peixe fora d'água significa que a pessoa não está se sentindo à vontade. Então, são esses tipos de expressões que a gente deve já ter usado em alguma comunicação do nosso dia a dia. E se não, alguém já usou perto de você, que é muito comum e são chamadas de expressões idiomáticas. Então percebam, engolir sapo e seu significado precisa se calar diante de algumas situações. Então, ela tem um significado, embora sua expressividade não é numa forma literal, e sim conotativa, duplo sentido. Bom, após essa aula de esclarecimento e finalização de conotação e denotação, no livro de produção textual, página 82 e 83, e tem um exercício de conotação e denotação referente a essas linguagens e expressões idiomáticas. Gente, é de extrema importância quando vocês enviarem as atividades para mim, mandarem com o nome e, ao mesmo tempo, a turma de vocês, o ano, pois existem outras turmas, principalmente nas quinta-feiras, que são as 4 turmas mandando atividades. Então mande para que possamos fazer o registro adequado das atividades de vocês e compartilhe essas atividades com os coleguinhas de vocês, pois todos merecem ter a sua presença na chamada, na caderneta de chamada. Então, espero que tenham uma boa aula. Até a próxima quinta-feira com a aula de produção textual e novos gêneros para que possamos estudar. Beijos e abraços do professor Silvio Cavalcante.